Programa Med Saúde, um oferecimento de Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, telespectador, estamos aqui mais uma vez no programa Med Saúde, seu encontro semanal com a saúde, e hoje com um tema muito interessante, luto, o que você precisa saber. Recebemos aqui a doutora Camila Perlatti Basso, psicóloga, formada pela PUC de Campinas, especialista em terapia de aceitação e compromisso e coordenadora da equipe de apoio a perdas irreparáveis do Grupo de Apoio a Pacientes Enlutados. Camila, obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço pelo convite. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito interessante. E você que está em casa vai se beneficiar desse papo extremamente rico que teremos com a doutora Camila. E eu já pergunto, Camila, de saída, por que a gente mantém a ilusão da imortalidade? Ou seja, quando a gente acorda de manhã, a gente nunca olha para o espelho e fala assim, hoje pode ser meu último dia. A gente vive, embora tenhamos a noção de que não somos imortais, mas a gente no dia a dia esquece disso, né? Então, o que você pode nos dizer? Por que a gente mantém essa ilusão? É algo que, mesmo sabendo, a gente não pensa muito a respeito, né? E a explicação psicológica que entende melhor essa questão é o medo. O medo de sofrer, o medo de perder os projetos, o medo de nos separar de pessoas queridas, o medo do novo e do incerto, né? Que é a questão da morte, né? A questão da morte é essa coisa, é igual o medo do escuro, né? A gente não sabe o que vai ser, né? A gente acredita em algumas coisas, né? Pode acreditar em algumas coisas, isso é uma experiência muito subjetiva, né, que vai falar da nossa história de vida, né, do que a gente aprendeu com os nossos pais, né? Mas é um grande mistério, né? E Alo fala uma coisa interessante, ele diz assim, que pensar na morte é igual olhar para o sol. A gente não consegue ficar muito tempo, né? Aguenta um certo limite, né? Porque é uma experiência que traz dor, que traz a incerteza do amanhã. E nós, seres humanos, nós temos essa vontade, esse desejo de estar sob controle de tudo, né? Sim. E aí você pensar nessa possibilidade da incerteza da vida causa muita angústia. Então você diria que a manutenção da ilusão da imortalidade é um mecanismo de defesa? Sim, nós não damos conta, né? De pensar nisso constantemente ou com frequência. Tem um autor chamado Parks que afirma que o luto é o preço que nós pagamos pelo amor. O que você pode nos dizer da teoria do apego e o luto? Primeiro, você concorda com isso? Concordo. O luto é um preço que a gente paga por amar? Concordo, né? E a gente experiencia isso, né? Quando a gente perde pessoas muito queridas, né? Ou situações mesmo, né? De vida. Então, um trabalho que você gostava muito, ou um projeto que não deu certo, né? Ou aquela pessoa muito amada, quanto maior é o nosso afeto envolvido, né? Em determinado projeto, ou, né? Numa pessoa, com uma pessoa, maior é a nossa dor, maior é o nosso sofrimento. Então, é vivido isso, a gente sente isso, né, de verdade, né? Eu acho que o importante aqui, Camila, é a gente falar para quem está nos ouvindo que luto não é só com a morte, né? A gente pode ter luto em relação a outras perdas, como você mesmo colocou agora, um trabalho que você gosta, alguma coisa que, por algum motivo, terminou. E eu me lembro que conversando com uma psicóloga, querida amiga, ela dizia o seguinte, que às vezes o luto do vivo é mais duro do que o luto do morto, né? Porque o luto do vivo você tem que lutar com a rejeição da outra pessoa não te querer. Enquanto quando ela morre,
alguma coisa acima da sua vontade te separou dela. É. Quando ela está viva, é ela que não te quer. Então, às vezes, acaba sendo mais doloroso, né? Exatamente. E é isso, né? A experiência, ela vai ser medida pelo quanto de afeto havia naquela relação, né? O quão importante era aquela pessoa na sua vida. Ou aquela trabalho, enfim, qualquer coisa que você ou se aquela apegue. situação, Tá. né? Então existe um cotidiano, né? Quando a gente sofre de luto, a gente tem que se reajustar. São muitas perdas, né? Nós temos hábitos, né, com aquela pessoa ou naquela situação, naquele trabalho, né? E a gente tem projetos, a gente planeja. Então morrem-se os projetos também, né? Tudo aquilo que você almejava, toda a expectativa que você tinha, que você direcionava a sua vida, né? Não existe mais, e de repente você tem que dar conta de uma outra realidade. Sim. Né? E o apego, né? A teoria do apego, ela vai dizer assim, interessante, né? Porque nós, seres humanos, nós não conseguimos sobreviver sozinhos, né? Então, o apego é uma necessidade. Se vincular é uma necessidade para a gente se manter vivo. A gente precisa do outro, né? E dependendo da forma como eu me vinculo com os meus pais, isso vai refletir na forma como eu me vinculo, né, depois da infância, adolescência, enfim, com outros pares, né, em outras dinâmicas, em outros lugares da vida, não só na área familiar, né? E isso vai determinar também como eu lido com o meu luto. Não só o quanto eu amo, o quanto eu consigo me afeiçoar às pessoas e confiar nas relações, mas também como eu lido com o luto depois, porque na medida em que eu sinto que eu posso confiar no outro para me apoiar, eu tendo a pedir mais ajuda, né? E tendo a ter um pouco mais de conforto. Então, quando eu tenho alguém que eu possa dividir a minha dor, o meu sofrimento, e que possa sentir que está comigo nesse momento, isso tende a ficar mais leve para mim, né? Então, essa dor, ela se ameniza com o contato, com a vinculação. Então, por isso a importância do vínculo. E como é que é o processo dual do luto? É um processo interessante e tem um objetivo regulatório em nós, como um pêndulo, né? Então, a pessoa em luto, ela fica pendulando entre orientar-se à perda e orientar-se à vida, ou a autorregulação. Então, ela fica pendulando nessa dinâmica, né? Então, em alguns momentos, ela fica muito voltada para a pessoa que ela perdeu, lembrando, recordando, revivendo, relembrando coisas, às vezes até buscando. Às vezes a pessoa diz assim, de repente eu fiz o caminho que eu fazia quando levava ela para o trabalho, né? Ou de repente eu peguei o telefone para ligar e eu me lembrei que ela não estava mais aqui, né? Até situações assim da pessoa imaginar que ouviu ou que sentiu a presença, né, daquela pessoa. Então fica nessa oscilação ou, né, nessa orientação para a vida, né, para se reajustar, para encontrar uma nova forma de ser, de se relacionar, outras dinâmicas, né? As mudanças que a pessoa vai fazendo, às vezes mudanças de papéis, inclusive, sociais, né? Então ela vai oscilando sempre, né? Nunca consegue ficar, e nem é bom que fique numa orientação só, né? E nessa dinâmica ela vai se reajustando, né? Nesse novo momento da vida, né? Sem aquela pessoa. Muito interessante. E quais as emoções e sentimentos que são comuns no luto? O que a pessoa, traduzindo assim, o que a pessoa sente? Então a tristeza, né, é o mais evidente, mais comum, né? E muitas vezes manifestada pelo choro, o que
né? Nós vemos como até como positivo, né? A pessoa poder manifestar a sua tristeza, né? Ela poder expressar-se, né? No meio em que ela está, apesar de muitas vezes não ser bem recebido. Mas a gente vai falar disso provavelmente mais para frente aqui na nossa conversa. A gente se aprofunda mais depois. Então a tristeza é o mais evidente, mais comum. A raiva é um sentimento comum e contraditório, né? Porque a pessoa ela fica com raiva de ter sido abandonada, né? Por aquele que se foi antes, né? E então ela fica brava, fica com raiva, puxa, por que me deixou? Tínhamos tantas coisas, né? Pensávamos tantas coisas, chega, né? A ser eu entendo o que acontece, mas chega a ser um pensamento meio nonsense, né? Porque imagina, contraditório, quem que quer morrer? Né? Tipo assim, por que você morreu? Não queria. Mas em muitas coisas não tem lógica, né? No luto. Não é muito racional, não é um processo muito racional, né? Por causa disso, né? A pessoa ela fica totalmente desorientada, né? Entendi. Além da tristeza e da raiva, a ansiedade, né? Então a pessoa ela tem uma sensação de que ela não vai dar conta, né? Ela tem uma sensação de como será? Será que eu vou conseguir sem essa ajuda ou sem essa presença, sem essa pessoa, né? E vem muitas vezes o medo do seu falecimento, da sua finitude, porque ela começa a pensar, isso pode acontecer comigo também, né? Ou com outras pessoas da minha vida, né? Se isso aconteceu, né, com esse ente querido, a qualquer momento isso pode acontecer. A gente começa a se deparar com essa realidade, né? Fica mais consciente da finitude, né? E isso gera muita ansiedade. Certo. Então seria tristeza, raiva, medo e ansiedade. Sim. Muito bem. E é natural que as pessoas confundam tristeza e depressão no luto. O que é um e o que é outro. Uhum. A tristeza, como eu disse, ela está muito presente, né? E as pessoas tendem até a falar popularmente, né, que quando a pessoa está triste, ela está deprimida, né? As pessoas falam isso, as crianças inclusive usam esses termos, né? Mas existe um diagnóstico diferencial aí. Então a tristeza, ela está relacionada com algo, com alguma coisa, com alguma situação, né? E a depressão, né, o diagnóstico diferencial que a gente faz de tristeza e depressão é que a depressão ela tem causas múltiplas, né? Então, quando a pessoa está deprimida, não é só pelo luto, né? Mas então, existem a tristeza outros... dá para apontar um troço. Isso. E a depressão é multifatorial. Isso. Então, tem mais de um fator ali que está envolvido. Inclusive, o paciente, ele não sabe dizer... Inclusive, quando você diz, por que você está triste? O paciente diz, olha, foram tantas coisas... Aconteceu o luto e depois perdi o emprego. Ou seja, assim depois, que ele disser isso, né? Você já pode dizer, você não está triste, você está deprimido. Então aí você investiga, claro, existem outros sintomas, né, que estão associados à depressão, né? Mas essa é a maior diferenciação que a gente pode fazer. Quais são as transições psicossociais no luto? Mas essa pergunta a doutora Camila vai responder para a gente no segundo bloco desse programa. Não saia daí, já voltamos em 1 minuto. É pá e bola. O Canal 25 tem um programa dedicado para você, tutor e seu animalzinho, o 25 Pet. O programa inédito vai ao ar todo domingo às 11h30 da manhã. Ah, e temos também uma coluna social. Mande sua foto com seu melhor amigo que a gente posta lá. Aguardo você!
Estamos de volta com a doutora Camila falando sobre luto e a conversa está muito interessante. Eu tinha te perguntado, Camila, no final do primeiro bloco, as transições psicossociais do luto. Explica o que é isso. Como eu disse antes, o paciente enlutado, ele precisa fazer transformações na sua vida, né? Nos seus papéis sociais, na forma como eles se relacionam, a dinâmica do dia a dia, né? Antes aquela pessoa, ela tinha um papel, ela fazia algumas coisas, realizava algumas coisas, né? E agora essa pessoa não existe mais, então às vezes ela tem que assumir alguns papéis que antes ela não precisava assumir, que ficava por conta do outro, né? Tá. E às vezes ela precisa fazer algumas readequações mesmo, às vezes precisa mudar da onde ela está vivendo, né? Às vezes precisa morar com o filho. A gente né? vê Às muita vezes... alteração na decoração do lugar, né? Também. Como assim, eu preciso tirar daqui coisas que me fazem lembrar dessa pessoa. Então, você vê que normalmente muda os móveis ou muda, se não dá para mudar do local, tenta mudar o interior do local, né? Também. Às vezes as pessoas elas gostam, mas isso é muito particular, viu? Isso é muito subjetivo. Tem pessoas que falam, não, eu gosto porque me lembra, né? Foi ele que me deu, foi ele que comprou, foi ela que arrumou, né? E isso é como se eu sentisse ela mais perto de mim quando eu vejo, né? E isso tem que ser respeitado, inclusive, pelos familiares. Às vezes há uma pressão, né? Ah, vende logo isso, muda de casa, né? Muda os móveis da casa, né? E, na verdade, às vezes isso é bom, né? Isso faz parte da forma como a pessoa está elaborando, ela está lidando com isso, né? Mas, de qualquer forma, a mudança ela é inevitável, né? Então, seja parte física, né? Ou seja de papéis mesmo. Às vezes o fato de se mudar de casa, de outro endereço, às vezes não consegue ir mais naquela igreja que antes ia, né? Não consegue mais ter aquele grupo, né, de vizinhança que fazia parte da sua rotina, né? Ou às vezes tem que começar a trabalhar, né? Ou precisa assumir algumas responsabilidades. Eu não cuidava do banco, não cuidava das finanças, agora eu preciso aprender a mexer com isso, né? Enfim, são muitos os ajustes, às vezes até por lazer mesmo, né? De final de semana eu ia na casa da minha mãe, agora ela não está mais lá, né? E eu preciso fazer algo diferente, né? E a gente vai mudando a dinâmica por conta disso. São muitas mudanças ao mesmo tempo. E nessas adaptações que são necessárias, o estresse faz parte? E Sim. Como é que é isso? Sim, porque toda situação que envolve adaptações, ajustes, em algum nível gera estresse. Te tira da zona de conforto, de alguma maneira, né? Isso, né? Então, seja psicológico, seja físico, né? Ou ambos, né? Ou ambos, né? Então, qualquer situação que nos aconteça, que nos coloque numa situação nova e que a gente tem que lidar com ajustes e adaptações, em algum nível gera estresse, desde um estresse leve até um estresse grave. Então... E isso vai depender muito de qual é a situação que a gente vive, né? Qual é o agente estressor, né? Como foi essa morte, como se deu essa morte, que momento da minha vida em que ela aconteceu, quem era essa pessoa, né? E também aspectos individuais, né? Então, qual é a capacidade que eu tenho de suportar emoções fortes, né? Como é a minha estrutura psicológica, como eu vivi já lutos anteriores, né? Situações anteriores, né? Como que está a minha vida naquele momento, se eu estou mais fragilizada ou não. Isso vai depender, então, de como o estresse vai se manifestar em mim. Tá. E como é que o cérebro entende essa perda? Isso é muito interessante. E agora estamos passando da parte emocional para a parte orgânica, né? Isso. Isso é muito interessante. Foi uma neurocientista que estudou isso. Ela tem
O Luto e o Cérebro, eu não recordo agora quem é a autora, é a publicação mais recente de luto, muito interessante que eu li, e ela diz assim, interessante, nós temos um mapeamento dentro de nós que nos conecta com as pessoas que são importantes da nossa vida, né? Eu logo associo isso quando eu penso que meu filho vai fazer uma viagem, vai ficar um pouquinho mais longe, né? Eu quero saber onde que ele está, o que que ele vai fazer, não é assim? Essa dinâmica. As pessoas que são importantes para nós, né? Nós precisamos ter uma conexão, como se a gente tivesse um mapa interno e nos ligássemos a elas. Acontece que quando alguém morre, né? É como se esse mapa interno não estivesse mais funcionando direito. E eu não pudesse mais me ligar àquela pessoa tão importante. Eu me sinto perdida. E essa é uma fala muito comum dos pacientes. Eu estou perdida, não sei mais, né? Não sei mais como acordar, como viver, como resolver minha vida, como trabalhar. Estou meio desorientada, fica meio desorientada espacialmente, às vezes temporalmente, né? No tempo, fica meio, né? Meio sem saber como retomar mesmo, né? Como se tivesse esse GPS interno tivesse quebrado, né? Além de que o nosso cérebro, um outro aspecto, o nosso cérebro adora fazer previsões, né? Então ele trabalha com previsões, ele quer prever todo momento para se proteger, sim, logicamente, né? Então ele fica querendo, ele faz previsões de como vai ser, faz planos, faz projetos, né? Contando com aquela realidade conhecida. E aí, quando a gente perde alguém, isso passa a não existir mais. Então, é como se você tivesse um alarme interno disparado, dizendo que tem alguma coisa errada, né? Porque essa situação é nova, a gente não sabe o que fazer com isso aí, né? E a pessoa, ela fica nessa sensação mesmo de a qualquer momento pode acontecer algo e eu não sei como lidar. Ela fica numa situação de alerta, né? Tanto que às vezes um barulho, às vezes tem insônia, né? Uma mensagem que chega, né? Às vezes alguém que chega para conversar, ela se assusta, né? Parece que a qualquer momento algo muito ruim pode acontecer, que é essa sensação de insegurança que vem pelo fato assim, não consigo mais prever como que vai ser minha vida. A partir de agora tudo mudou, né? Meu querido telespectador, estamos chegando ao final do primeiro programa, mas eu prometo que eu não vou deixar a doutora Camila ir embora, porque nós temos um segundo programa que eu te convido a assistir. E eu já quero agradecer, Camila, você ter tido esse papo tão bacana com a gente. Eu que agradeço. E vamos agora para o segundo programa que a gente vai gravar. Não saia daí, canal 25 ou 525 NET. Esse papo está bem interessante. É o seu encontro semanal com a saúde, programa Med Saúde. Programa Med Saúde, um oferecimento de Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. O 25 tem um programa dedicado para você, tutor e seu animalzinho, o 25 Pet. O programa inédito vai ao ar todo domingo às 11h30 da manhã. Ah, e temos também uma coluna social. Mande sua foto com seu melhor amigo que a gente posta lá. Aguardo você!